Ô peuple africain, il est temps de se réveiller du sommeil, car l'Afrique brûle. Nós começamos a apresentar, portanto, fiz a introdução sobre o debate de hoje. O debate de hoje é sobre o registro dos angolanos, o registro eleitoral e o registro junto aos serviços consulares, ou às embaixadas da Angola. E temos também uma missão que já precipitou, que já tinha início, que é a missão da diáspora angolana. Esta comissão que deslocou-se para Angola ao contacto com o governo central. Então ouvimos aqui o senhor Pedro, que acabou de fazer o seu relatório de todas as demarchas que eles fizeram perante o governo central. Então a pergunta foi do nosso irmão Gregório, que é o presidente dos Verdes, que disse por que isto foi organizado pela Casa CE e nem contactaram o resto do pessoal ou as organizações e os partidos políticos cá presentes. Então o Pedro também admitiu que é um erro que foi feito, mas esta viagem foi suportada pela Casa CE, pela conta mesmo da Casa CE. E também temos que saber que aqui também precisamos de coisas de vantagem. Quando temos a vantagem, direito, mas é que eu penso que o nosso irmão, que é o coordenador da Casa CE, está aqui, falar em nome da diáspora, é melhor associar toda a diáspora. É que a próxima vez eu acho que devemos nos organizar muito bem. Quando a missão da diáspora, devemos manter a consulta com a diáspora, e a diáspora é que vai decidir quem vai ser delegado nesta missão. Mas é louvável, essa é a primeira iniciativa, para mim é louvável, e devemos encorajar que mais iniciativas possam acontecer. Então, eu aqui rapidamente, só para fazer entender mais o que estamos a tratar aqui, é que o problema do registro dos angolanos. Queria ir rapidamente na Constituição angolana para sabermos quais são os limites e onde estamos situados. Então, a lei número 3 /05 de 1º de julho de 2005 da Constituição angolana estipula o seguinte: considera que a lei constitucional consagrada à República de Angola como um Estado democrático de direito. Quer dizer, Angola é consagrado como um Estado democrático de direito, tendo em conta que no Estado democrático de direito a soberania reside no povo, a quem cabe o exercício do poder político através de eleições periódicas para a escolha dos seus dignos representantes. Considerando que para a realização efetiva das eleições presidenciais, legislativas e autárquicas é imprescindível o registro de todos os cidadãos eleitores, aliás. Nesses termos, ao abrigo do disposto na linha B do artigo 88 e da linha C do artigo 89, ambos da lei constitucional, a Assembleia Nacional aprova a seguinte. Então vamos ver o que é que aprovaram. A lei do registro eleitoral. Portanto, a lei do registro eleitoral foi aprovada com as seguintes palavrinhas, ou pequenas palavras. Cada cidadão, aqui começamos ainda no artigo 2, vamos no artigo 2, ou no primeiro artigo. Então, no primeiro capítulo, vimos o artigo 1º. A presente lei estabelece os princípios e regras fundamentais relativos ao registro eleitoral dos cidadãos, às eleições presidenciais, legislativas e autárquicas, já acabamos. Ao artigo 2, o registro eleitoral rege-se
pelos princípios da universalidade, atualidade, obrigatoriedade, unicidade, transparência e imparcialidade. Agora aqui vamos ver os parágrafos. O artigo 3, que é da universalidade desses princípios, então vimos aqui que no primeiro parágrafo estão sujeitos ao registro eleitoral todos os cidadãos com capacidade eleitoral residentes no país ou no estrangeiro. No parágrafo 2, estão ainda sujeitos ao registro eleitoral os cidadãos que venham a completar 18 anos de idade à data da realização das eleições. Então, se formos mais adiante, vamos ver que o registro eleitoral deve corresponder com atualidade ao universo eleitoral. Quer dizer que cada vez mais que há eleições, o registro deve ser atualizado. Mas aqui neste documento que acabamos de distribuir aqui o ministro do território, que é o senhor Bornito de Sousa, está a declarar para ele, quer dizer, o registro não é aquilo que está estipulado aqui na Constituição angolana, mas ele entende que o registro deve ser automaticamente com os dados já presentes no registro do Estado ou nos registros. Quer dizer, eles já não precisavam mesmo mais um novo registro, mas o que eles entendiam é ir buscar os dados que já tenham nos centrais ou nas seções de registros das populações e lançar aqueles dados. Porque também mesmo a proposta desta lei foi do senhor Bornito de Sousa. É por isso que ela continua a defender esta proposta. Isto ainda não está aprovado, isto que o nosso irmão acabou de orientar, com a nossa contestação e a própria Assembleia Nacional, a oposição já sabe que Angola, ser do MPLA, é obrigado a votar sim. É difícil haver uma abstenção ou mesmo um voto contra. Mas a oposição está contra esta lei. Está contra porque querem continuar a excluir a diáspora. Quer dizer, nestas propostas da lei, aqui vem mais uma proposta dizendo que Angola não tem condições para organizar as eleições no exterior. E o nosso irmão já acabou de citar certos países ainda pobres que conseguiram organizar eleições fora do país, fora do seu território. Então nós não vimos por que razão que Angola ou o governo angolano não pode organizar as eleições no exterior. Se for o problema financeiro, eu acho que Angola, Togo e outros países mais pobres não são iguais. Nós temos o petróleo, temos... É porque eu não considero a crise angolana, porque Angola não pode entrar em crise. A Angola está em crise porque nós temos sempre, cada orçamento do Estado, temos sempre um pacote legislativo. Sabe que as eleições falharam tantos anos, mas cada ano tinha um pacote para as eleições. Então aquele dinheiro todo foi aonde? E também o dinheiro do petróleo, com a subida dos preços, nós tínhamos o petróleo que estava no recorde mundial. Angola realmente não está em crise, é por isso. Então, este aqui é o registro eleitoral. Mas eu queria falar também do registro junto aos serviços consulares ou às embaixadas. Meus irmãos, estando fora não nos priva o direito de ser angolano. Estando fora não nos priva a liberdade. Somos iguais perante a lei. Os que estão no interior e nós, aqui vimos que não há diferença. Aqui no artigo 3 da universalidade, quer dizer, todos somos sujeitos ao registro, obrigatoriamente. Quer dizer, o registro dos angolanos é obrigatório. Além do registro eleitoral, temos o registro dos cidadãos.
junto às embaixadas, como nós estamos aqui fora. Quer dizer, realmente a embaixada deveria registrar todos os angolanos cá fora, os nossos filhos, toda a família em geral. Mas nós, quando chegamos junto às embaixadas, os documentos que nos são exigidos, aqui não estamos a ver qualquer condição para o angolano ser registrado. Aqui estamos a ver que é obrigatório, o registro dos angolanos é obrigatório, de acordo com o artigo 3 da universalidade. Quer dizer, todo angolano é obrigado a inscrever-se na sua embaixada para as eleições e como normal, como um cidadão normal. Porque a embaixada tem que conhecer o número dos seus cidadãos. Então, isto para nós não acontece. Ontem o nosso irmão fez uma deslocação, teve uma audiência com a embaixada. O argumento que eu ouvi da embaixada é que os angolanos aqui não têm identidade fixa. Os angolanos trocaram os nomes. Mas isto não pode ser uma razão. Se o senhor Pedro pode pensar um pouco neste... Sim, relativamente a isso, quer dizer, não só nós fomos lá para tratar a questão do direito do voto dos angolanos, mas também evoquei com a senhora embaixadora a questão das dificuldades, dos constrangimentos que os angolanos têm vindo nos serviços consulares. E essa questão, ela atirou logo a senhora a cônsul. Ela disse, esta questão é com a senhora, e a senhora respondeu-nos que a embaixada tem, aliás, o serviço consular tem tido também dificuldades no tratamento da documentação dos angolanos cá, porque os angolanos cá alteraram então assim a sua identidade. Tanto é nesse âmbito que o serviço consular alegam que eles têm tratado a documentação cá, dos angolanos, mas eles enviam a Luanda, a Ministério da Justiça e os serviços, a Direção de Imigração e Fronteiras, que tem que tratar do passaporte, e a direção então, e esses serviços, esses departamentos, essas instituições têm então rejeitado assim o tratamento da documentação dos angolanos, e eles alegam que não é eles não são então responsáveis pela a falta do tratamento então, da documentação dos angolanos. E eu disse que eu respondi que há dificuldades cá assim, e a questão também que ela mesma divulgou de alteração de identidade, isso existe, mas isso não pode ser então um argumento ou uma justificação que é para que os angolanos tenham essas dificuldades então de tratar a sua documentação. Mas eles disseram que tomaram nota e que vão então, por sua vez, olhar mais, ver se possam então assim resolver os problemas dos angolanos na Bélgica, né? Que é um problema, até porque eu disse que há angolanos que têm direito à residência cá, mas por causa mesmo da documentação, o passaporte e outros documentos caducados que não conseguem renovar, essa mulher não tem então a sua documentação, a situação administrativa cá na Bélgica resolvida. Eu acho é isso. Então, aqui estamos a referir do registro. Aqui temos a lei eleitoral, a lei do registro. A lei do registro no artigo 5º ou 5 da obrigatoriedade. Quer dizer, no primeiro parágrafo, o registro eleitoral é obrigatório. Todos os cidadãos têm o direito e o dever de promover o seu registro, bem como de verificar se está devidamente inscrito e, em caso de erro ou omissão, requerer a respectiva retificação de registro.
este ponto, por exemplo, muitos angolanos aqui têm também problema. Os nomes, até muitos nomes foram já destruídos já no registro. Digo destruir porque eu encontrei muitos angolanos que têm nomes que foram virados, transformados a partir do registro, em relação aos nomes que eles têm aqui. Ou o primeiro nome, o apelido vai no nome e o nome vai no apelido. Então, ontem, por exemplo, só que as pessoas não gostam de ouvir também assistir nesses colóquios, realmente aqui deveríamos testemunhar todos aqueles que já encontraram problemas nas embaixadas e aqui, porque depois daqui nós vamos fazer um documento. Mas eu, depois, no fim, queria proceder, vamos avançar, queria proceder que depois desse encontro, que organizamos uma comissão, para que o problema não seja mais individual, mas seja um problema coletivo. A comissão é que vai remeter todos os documentos de todos aqueles que estarão presentes, a data que vamos lançar, para recolhermos os documentos e as dificuldades todas. Então vamos obrigar mesmo a embaixada a tratar o problema de todos os angolanos, porque somos nós que devemos reivindicar este direito, porque o direito está aí, a Constituição está aí, a lei do registro está aí. Eu não vejo onde estão a exigir as condições, como dos documentos que têm exigido cópia integral, tem que ser reconhecido. Meus irmãos, nós estamos aqui. Quem vai ter que comprar o bilhete de viagem para ir a Angola tratar a cópia integral? Somos os únicos cidadãos e a única embaixada que tem essas exigências. Um cidadão que está no exterior, ou eles encontram uma solução para nós, mas nós não podemos estar, portanto, ser vítimas de um procedimento que não tem cabeça nem pernas. Porque eu considero um processo que não tem cabeça nem pernas, porque aqui a Constituição nos obriga a resistirmos sem qualquer identidade, sem condição. Nós temos os nomes. Vamos obrigar a que a embaixada ou trabalhe com as associações, são propostas que já foram dadas no início, que eles trabalhem com as associações que conhecem bem os angolanos e as associações responsabilizam os problemas dos cidadãos e ultrapassamos essa situação, porque o problema das embaixadas somos nós próprios a desbloquear. Nós podemos falar das eleições, tá bom, mas o primeiro problema mesmo é o problema do registro junto às embaixadas. Se não estivermos registrados, hoje o governo pode dizer, ou o governo pode dizer, ok, nós aceitamos que a diáspora vota. Quem vai votar é quem está registrado. E a maioria não estamos registrados. Como é que nós vamos votar? Então, é melhor que nós agora procedemos a outras práticas para impormos a embaixada. Pronto, eu deixo a quem também se ter testemunhos aqui dos constrangimentos das embaixadas, os problemas que nós confrontamos nas embaixadas. É bom que esteja aqui claro, porque nós depois vamos transferir os documentos, porque agora vamos trabalhar diretamente com a Assembleia Nacional, introduzimos os nossos documentos, temos a data do dia 4, que podemos elaborar tudo e trazermos a evidência de tudo quanto que vamos tratar aqui. Então, quem tenha o senhor Gregório. Eu sou o primeiro. Desculpa, quem quiser, portanto, exprimir-se em francês, pode exprimir-se. Menos Lingala, porque somos angolanos, não é uma língua oficial. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte sobre o procedimento das embaixadas, sobretudo a nossa embaixada aqui. E eu sou o primeiro vítima, porque tenho documentos que eles não querem prolongar, sobretudo aquela senhora